Bom, agradeço ao Miguel aqui. E só queria lembrar, Licínio, que essa questão esse projeto que o governo está desenvolvendo, que já obteve 174 milhões do BNDES para fazer o projeto da linha 4 da Gávea até o centro, tá certo? Só que eles estão com a alternativa de ter as duas estações paralelas, né? Aquilo você me explicou, né? E que ele vai avançar por dentro do Jardim Botânico e aquelas consequências todas que eu vou abordar até agora aqui na... Hein? Não, perfeito, entendeu? E o projeto, eu chamei aqui a Rio Trilhos, tentei alguém lá que viesse aqui da Rio Trilhos, esclarecer, e como o Miguel falou, está esperando há muito tempo o Clube de Engenharia, a presença dele. Eu queria lembrar, seu Miguel, também que você não falou do metrô da China, né? Mas eu li na revista O Empreiteiro que eles estão fazendo cerca de 2.000 quilômetros de metrô e eles encomendaram 10 TBMs, certo? E estão montando uma fábrica de TBM na China para fazer toda a rede de metrô lá deles, tá certo? Então, só um complemento que está na revista do Empreiteiro, né, de setembro desse ano. Não, início desse ano. Tá ok, Miguel? Obrigado. Eu agradeço, hein? Bom, agora chegou minha vez aqui, que está no programa aqui, que eu defendo aqui, eu preciso adiantar que eu sou um estudioso do subterrâneo do Rio de Janeiro, há 20 anos que eu estudo subterrâneo do Rio de Janeiro, certo? Eu já fiz alguns trabalhos, escrevi em congresso e tudo, e meus trabalhos, o dos primeiros, inclusive, foi o aproveitamento do maciço rochoso do Rio de Janeiro, tá certo? E a partir daí eu fui desenvolvido, fiz um mestrado na UFRJ e toquei justamente sobre essa questão do aproveitamento do espaço subterrâneo do Rio de Janeiro, né? Enfocando mais as questões geológicas. Geotécnico, sou geólogo de formação, eu trabalho muito com engenharia, sempre trabalhei com engenharia, e que também em 2006 eu me inteirei desse projeto da linha 4, licitado em 98. Só antes estou vendo o Sérgio Ricardo ali, presente aqui, vai representando o fórum, nós vamos convidar depois para participar da mesa como um ambientalista aí dentro do nosso programa. Então, em 2006, eu fui apresentado ao Dr. Júlio Teixeira, falecido Dr. Júlio Teixeira, agora tem menos de um mês que ele faleceu, e que era um entusiasta realmente pela linha 4 do metrô, essa licitada em 98. Ele era da construtora Queiroz Galvão, era o presidente do consórcio, que é a Queiroz Galvão que liderava esse consórcio, e ele, a partir do momento que eu fui apresentado a ele, que eu consegui chegar nele, eu desenvolvi um projeto de doutorado que era baseado justamente nessa linha 4 e que se desenvolvia pelo maciço rochoso, tá certo? E o doutor Júlio Teixeira me deixou bem à disposição e eu só não fiz esse projeto, só não levei adiante realmente porque na universidade eles exigiam que fossem feitas mais em sondagens e tudo, e o doutor Júlio Teixeira falou: Nilton, nós gastamos já 10 milhões nesse projeto, e tem um projeto básico feito, tá certo? E, como eu falei, nós em 2007 tivemos aqui no clube, era edições e desafios, o McDowell teve inclusive aqui também, eu e o doutor Júlio Teixeira, eu falando mais para questões geológicas, geotécnicas, e ao longo dos anos eu fui me inteirando mais, aí quando houve, em 2010, se eu não me engano, a entrada da construtora Norberto Odebrecht no circuito, foi coincidentemente que houve toda uma transformação no modelo que estava sendo feito e se direcionou para a linha 4 que está sendo agora desenvolvida. E o que eu quero mostrar aqui é uma parte do projeto que eu desenvolvo e que eu vou mostrar na forma de filme, porque a maneira que eu vou mostrando o filme, eu vou explicando o que é. A questão toda é a seguinte: essa linha 4 que eu desenvolvo, esse projeto, é uma alternativa à W que eu chamei a espinha dorsal do Rio de Janeiro e caminho da água. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, eu fiz em colaboração com um geólogo amigo meu e outro, Renilson Costa, esse metrô se desenvolve totalmente pelo maciço rochoso, seguindo inicialmente a proposta inicial até a Barra, tá certo? Só que eu coloquei mais estações nele, tá certo? Coloquei mais estações porque ele se dizia que uma das coisas que não viabilizou esse projeto,
na época da linha 4, foi uma questão de custo da passagem, que seria em torno de R$ 6,20, certo? Então, a partir do que o governo sempre ia falando contra a alternativa que foi licitada em 98, eu fui inserindo algumas coisas justamente para provar o contrário, tá certo? Então, eu provo nesse meu trabalho que eu faço esse metrô, a linha 4, saindo do bairro de Fátima, no centro da cidade, interligando com a Estação Carioca, e vem pelo Maciço Rochoso, direto pela Zona Sul, certo? Seguindo aquele trajeto, só que criando algumas estações, né, a mais. Tipo até uma estação em Santa Teresa, através de elevadores verticais. Seria uma estação vertical, tá certo? Vindo pelo Maciço Rochoso. E vão seguindo para a Zona Sul, passo para a Barra, e da Barra eu entro para Jacarepaguá, certo? Pego toda aquela região de Jacarepaguá, que é a região mais carente do Rio de Janeiro em termos de transporte. Nós temos no Fórum de Mobilidade uma defensora lá dos moradores lá de Jacarepaguá, da região, que ela fica assim, eles são reféns de uma ou duas empresas de ônibus, tá certo? E que agora, a gente se falando, que em Jacarepaguá vai ter como se fala, o BRT. Mas o BRT, eu assisti uma palestra do William de Aquino, lá no AIPE, e você até falou uma frase que eu gravei bem, né? Que o BRT, lá o Trans Carioca, ele era já está comparado ao Benjamin Button, né? Daquele filme que já nasceu velho, né? Eu achei muito interessante. Que está totalmente em Jacarepaguá, ele realmente já não atende aquela demanda, tá certo? Então, esse meu trabalho é baseado nisso. Então, essa linha 4... que eu estava mostrando ali. Então, ele vai se desenvolvendo pelo Maciço Rochoso. Eu tenho aqui até um banner que eu criei aqui no Fórum de Mobilidade, né? Que é um movimento que eu criei, que é Eu Também Quero uma Estação do Metrô. Que era justamente disso, que Ipanema vai ter estação, Leblon, certo? Aí eu falei, não, então eu também quero, a partir do meu projeto, e estou criando com esse projeto 26 estações, beneficiando em torno de 29 bairros, e seria um leão, que a diferença dele, como eu já falei, para a linha 4 original, é que eu não paro na Barra, eu prossigo até Realengo, passando por dentro de Jacarepaguá, entro em Realengo, justamente onde está o final da Transcarioca, aquele túnel que estão fazendo ali, eu entro por dentro daquele túnel lá e chego em Realengo. E eu posso fazer também, depois continuar isso daí para Campo Grande, e fazer uma ligação também pelo Maciço Rochoso, do Leme ao Pontal. Até um amigo meu falou, se dá para ir do Leme ao Pontal. Alexandre Arraes, que é amigo meu, que foi candidato a vereador, era assessor da Andréa Vieira, né? Tá certo? Então, eu faço esse leão e vou fazendo umas ramificações. Por isso que eu chamo da espinha dorsal, que através desse leão eu posso ligar ao Leme, a essa linha 4, posso ligar Ipanema, a linha 4, posso ligar o Vidigal, Leblon, até a linha 4, certo? Chego e faço tudo isso. E de lá de Jacarepaguá, da Taquara, eu ligo também pelo Maciço Rochoso até a usina, tá certo? E para fazer isso, como é que é nesse trabalho que eu desenvolvi, eu mostro os equipamentos mais adequados para fazer. Aqui é um outro filminho que eu produzi também, que é mostrando um TBM seguindo pelo Maciço Rochoso. Mais ou menos uma linha hipotética, a linha 0, né? Isso é um projeto conceitual que eu chamo de avançado, tá certo? E que, pelos estudos geológicos que tem ao longo do caminho, eu vou atravessando rochas ginásticas, características, com um tipo de TBM, que é um TBM não é tão especial como esse que está sendo colocado lá em Ipanema, como se fosse a maior maravilha do mundo, tá certo? Então, um outro filme que eu fiz, ele se baseia, é o filme 3 aqui, que é justamente o uso do TBM. Esse TBM, como está aqui mostrando aqui, eu usaria 3 TBMs, certo? E esses TBMs, tudo para escavar em rocha. Um deles, em Jacarepaguá, eu teria que fazer tipo um poço daquela maneira ali, introduzir esse TBM para avançar em direção à Barra e avançar em direção a Realengo, tá certo?
Esse TBM é um equipamento simples, ele custa apenas 20 milhões de dólares. O pessoal fala, pô, 20 milhões? 20 milhões de dólares numa obra que vai custar 5 bilhões e meio, realmente não é nada. Um TBM, ele escavando a 7 quilômetros, ele já é viável, certo? Você pode jogar fora ele que já está pago, tá certo? Ele escava, como está mostrando aí, ele vai escavando, vai fazendo todo o tratamento da rocha. No caso, essa rocha não precisa de muito tratamento, sai por umas vagonetes que jogam o material para fora do corpo. Então é um equipamento bastante prático e que, como eu falei, na China vão fazendo uma fábrica, tá certo? São 2.000 quilômetros que eles vão fazer de metrô lá. Eles já estão encomendando 10 TBM, já estão produzindo lá e vão construir uma fábrica lá, né? Os TBM, logicamente, vão ficar até mais baratos, né? O método tradicional que é utilizado é o que está sendo usado na Barra, tá certo? Que é usando um equipamento que se chama jumbo, né? Que ele vai fazendo a perfuração, vai botando explosivo e depois vai fazendo a escavação. E é o que está da Barra até a Gávea está praticamente concluído, tá certo? Então é o que eu sempre falo, a linha 4... em 2016, o trecho da Barra vai ficar pronto, eu acho que talvez o ano que vem, tá certo? Feito por dentro do maciço rochoso. O que é que eu quero provar com isso? Mostrando que, apesar de usando o método mais ultrapassado, digamos assim, ele dá um bom rendimento, certo? Dá ótimos resultados ainda, e é um custo bastante baixo, tá certo? Então, é um método tradicional que, na maioria, em áreas urbanas, tem sido evitado. Realmente tem sido evitado porque ele usa explosivos, tem riscos e tudo, mas ambientalmente, mesmo usando explosivo, tudo sob controle, não causa impacto ambiental de maneira nenhuma. Ao contrário, se você comparando, né, que esse meu estudo é justamente isso, eu quero comparar que se eu utilizar o maciço rochoso, eu consigo fazer tudo ambientalmente seguro, urbanisticamente, eu não faço a destruição, por exemplo, que está se fazendo em Ipanema, no Leblon, não preciso fazer nada disso, porque ali é outro tipo é um solo sedimentar, saturado de água, e tem diversas dificuldades. O TBM que está sendo usado lá, ele está correto, é um TBM de primeira qualidade, ele custou 100 milhões de reais, tá certo? Porque ele é pressurizado, mantém o nível da água estabilizado, e ao mesmo tempo ele vai jogando as aduelas do revestimento do túnel. Ele, apesar disso tudo, houve uma contradição, que nós escrevemos até um artigo mostrando que o governo dizia que Ipanema não ia fechar as ruas, mas fecharam, a Barão da Torre está fechada, tá certo? Que eles têm que fazer um reforço no solo. Esse reforço, já se sabia que tinha necessidade de fazer isso. Já tinha esse conhecimento mesmo antes de fazer as sondagens. Não dá para dizer, não tinha sondagem. Não, ali é mais do que conhecido aquele tipo de solo, certo? Só que, além do problema do tipo de solo, as proximidades com as fundações dos prédios, certo? E a distância também tem 12 metros só de cobertura, tem 1 diâmetro de cobertura. Isso daí realmente está causando uma certa dor de cabeça. Por isso que estão se fazendo esse reforço, que é para garantir, diminuir o risco, que lá tem graus de risco, risco 1 a 4, certo? Eles têm falado lá para os moradores lá. E o risco 4 realmente, eles estão querendo, o prédio caindo mesmo. A verdade é essa. Então, eles estão fazendo esse reforço para diminuir o risco. E tem outra coisa também. Estão fazendo esse reforço porque estão atrasados nas escavações e com esse reforço eles garantem os 18 a 20 metros que eles estão dizendo que vão fazer por dia, né? Certo? Então, é só mostrando os métodos que eu apresento nesse trabalho. Aí, a outra coisa também diferente que eu mostro nesse trabalho, uma delas é a escavação vertical que eu falei, que dá para fazer as estações na vertical, com equipamento também moderno. O equipamento também não é nada caríssimo assim, tá certo? Que ele faz primeiro uma perfuração piloto, e lá dentro ele pega uma coroa e faz o inverso. Escava a seção plena na volta. Esse equipamento já foi utilizado, assim, não é tão caro, na construção de uma PCH, que eu fui visitar, no interior de Mato Grosso, tá certo? E ficou um túnel perfeito também, não tem dificuldade nenhuma de fazer isso, e também um custo também bastante reduzido.
E o filme 5. E o filme 6 é uma outra coisa que, uma novidade que eu botei nesse projeto, que ele se insere, ele se torna um túnel múltiplo. Isso daí eu me inspirei no que foi usado na Malásia, em Kuala Lumpur, que foi usado lá, que fizeram uns túneis para extravasão de água das enchentes, mas que ao longo do ano se fazia, o túnel era circulação de veículos normal. Certo? Então, inspirado nisso, e diante do projeto antigo, que o Clube de Engenharia sempre defende também, que é o túnel extravasor, eu coloco a ligação da linha 1 com a linha 2, trânsito flui só também passando ônibus elétricos, entendeu? Também não é questão elétrica ou híbrido, que seja, mas ambientalmente. E por que ônibus? Não seria o metrô? É porque eu estou usando um túnel múltiplo. Se botar o metrô ali, complica. Botando só ônibus, eu posso interromper uma faixa, passa água durante 3 ou 4 dias no ano, né, que foi a água do extravasor, que, logicamente, todos sabem que os piscinões, talvez, todo mundo diz que não vai funcionar, né? Tá certo? Então, esse túnel extravasor ainda é válido de fazer. E aproveitando e fazendo um túnel múltiplo, né? E, por fim, aí que eu tenho um texto também que eu apresento tudo, apresento os TBMs, colocando 3 TBMs, cada um furando 10 quilômetros inicialmente na linha 4, mas depois ele continuaria as escavações, fazendo a expansão do sistema de transporte numa visão sistêmica, né, integrado com as outras linhas de ônibus, de vans, o que seja, e com as linhas existentes do metrô. Ao custo, vocês falam ao custo, eu tenho um custo disso daí, que eu estimei esses 40 quilômetros iniciais em 5 bilhões e meio, que seria o mesmo custo que foi inicialmente previsto para construir de Ipanema até a Barra, nessa linha 4, e que já está em 9 bilhões. Certo? Eu igualei para, pelo menos, se tornar, mostrar que tem viabilidade. Tá certo? E esses TBMs, como eu falei, eles escavam isso, porque só essa coisa aqui que estão dizendo que o TBM é a máquina e que vai continuar, né, Alicine? Que você falou, pelo projeto do governo, vão aproveitar ele para fazer a outra linha pelo Jardim Botânico, e aí eu já estou até... Hein? Como? Mas isso é para justificar o custo, mas eu estou falando...